2019 definitivamente não foi um ano bom para a escuderia brasileira na Fórmula 1. Investiu perto de 10 bilhões de dólares no ano, mas não teve os resultados esperados. Embora tenha os melhores projetistas, hoje a equipe Fittipaldi não passou de um quarto lugar no campeonato. Bem diferente do ano passado, quando conquistamos o nosso 8º campeonato mundial. A família Fittipaldi espera investir um pouco mais em 2020, agora que tem 2 grandes pilotos revelação na equipe, investirá um pouco mais e promete, se não o campeonato, pelo menos um segundo honroso lugar, ou um honroso segundo lugar. São 44 anos de equipe Fittipaldi, de um carro brasileiro na Fórmula 1. Um começo muito difícil, os 10 primeiros anos foram realmente muito difíceis. Mas são 44 anos de muitas vitórias, 8 campeonatos mundiais, e o nome do Brasil, a tecnologia brasileira, inclusive com parceria da Embraer, sendo levada ao mundo todo, o que nos orgulha e muito. Os Fittipaldi são heróis, lutaram contra uma corrente derrotista brasileira, mas venceram. E temos hoje uma indústria automobilista de ponta, capaz de desenvolver aqui um dos melhores carros da Fórmula 1, onde o investimento é pesadíssimo, muito por conta desses bravos brasileiros. Essa equipe, que nasceu como Copersucar em 1975, só nos trouxe orgulho. É bem verdade que durante um tempo as coisas não andaram bem, a Copersucar saiu, deixou de patrocinar a equipe, mas logo veio a Skol e depois as grandes multinacionais estrangeiras quiseram associar o seu nome a essa vencedora equipe. Parabéns à família Fittipaldi. O Brasil tem orgulho dos seus heróis. Infelizmente, tudo isso que eu disse é fake. Houve sim, os mais jovens talvez não saibam, houve sim uma equipe brasileira de Fórmula 1, do seleto grupo da Fórmula 1, onde estão os maiores projetistas, onde as companhias, as montadoras internacionais investem também muito pesado para desenvolvimento de novas tecnologias. Houve uma equipe brasileira que ousou, porque pensava grande, entrar naquele círculo fechado. Entrou e poderia, tudo isso que eu falei, ter sido verdadeiro mesmo. Não estávamos longe disso. Faltou um detalhe. Aqueles que não sabem da história, Wikipedia oferece o resumo do resumo. Diz Wikipedia, escuderia Fittipaldi, também conhecida como Copersucar Fittipaldi, Skol Fittipaldi ou Fittipaldi Automotive, foi uma escuderia de Fórmula 1 brasileira, fundada em 1975 pelos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi. Competiu num total de 104 grandes prêmios. Sua estreia ocorreu no Grande Prêmio da Argentina de 75 com Wilson Fittipaldi Jr. Após 30 anos de sua apresentação oficial em Brasília, em 16 de outubro de 74, o modelo FD01 Copersucar, pilotado por Wilson Fittipaldi, primeiro carro brasileiro a disputar uma prova de Fórmula 1, voltou em 10 de novembro de 2004 às pistas do Autódromo de Interlagos, totalmente restaurado. Ali foi um show, uma apresentação. Pois é, o que aconteceu com a escuderia brasileira, que disputou mais de 100 grandes prêmios? Ela existiu de 75 a 81. Aconteceu o que normalmente tem acontecido nos últimos 100 anos de República Brasileira. O pessimismo
o desestímulo nosso, o nosso próprio desestímulo acabou com o sonho de termos uma equipe brasileira de Fórmula 1. A crítica interna. O Copersucar começou, como disse, de modo com muita dificuldade, mas foi indo, foi seguindo, foram 104 grandes prêmios. Acontece que, no Brasil, as coisas são imediatas. Todo mundo quer o resultado para ontem. E os Fittipaldi sentiram isso na pele. A grande mídia destruiu o sonho brasileiro de um carro de Fórmula 1. Eu estou dizendo tudo isso porque sou apaixonado por automobilismo. Quem é mais antigo no canal sabe. Eu tive muitas alegrias com Ayrton Senna, com o próprio Emerson Fittipaldi, com o Nelson Piquet, mas minha maior alegria como apaixonado de automobilismo foi ver um carro brasileiro na Fórmula 1. Algo que até mesmo grandes escuderias com muito dinheiro têm dificuldade em manter-se no topo. Logo, um carro brasileiro seguindo através dos anos na Fórmula 1 era um motivo de orgulho muito grande. Mas, para o brasileiro, isso não bastava. Era preciso entrar e logo no segundo ano ser campeão de tudo e continuar sendo campeão para a vida toda. É assim que age o brasileiro, com muito pessimismo. Estou dizendo tudo isso para lembrar de um fato bastante curioso. A questão de 10 anos atrás, mais ou menos, quando o professor Olavo de Carvalho tinha um True Outspeak, eu confesso que fiquei bastante impactado com uma análise sobre o comportamento do brasileiro. Olavo dizia: o brasileiro só te desestimulará. Se você disser que vai montar uma pastelaria na esquina, o brasileiro logo dirá: não dará certo, esqueça isso, faça um concursozinho aí para o Banco do Brasil e está tudo certo. É assim que nós somos. Nós somos derrotistas. Nós, entre aspas, a esquerda não é. Como o professor Olavo lembrou agora há pouco num vídeo colocado aqui, postado agora no YouTube, a esquerda, mesmo com todos os fracassos do PT, continua fiel, leal ao projeto comunista da Pátria Grande encampado por PT e seus puxadinhos. Eles são unidos. O resto do povo, que não é esquerda, nem direita, nem nada, é derrotista. Não vai dar certo. Isso a propósito não só do ministro Weintraub, que, aliás, era um dos temas desse último vídeo do professor Olavo. Nós estamos embarcando, e aqui eu faço um meia-culpa, nessa velha ideia de que tudo tem que ser para ontem. Nós queríamos um carro de Fórmula 1 que logo no segundo ano fosse campeão de tudo. Agora queremos um ministro da Educação, e aqui vem o meia-culpa, meia máxima culpa, queremos um ministro que limpe talvez o braço mais forte da esquerda no continente, as universidades e as escolas brasileiras. Não vai dar. Não vai dar. Mas, não vai dar pelo menos nessa geração. Mas está aí. O trabalho começou. E é preciso que nós nos unamos em torno, não ao ministro só, evidentemente, mas ao governo Bolsonaro principalmente, para que esse processo não pare. Não pare, para que não aconteça com o governo Bolsonaro, que fará o Brasil gigante lá na frente, esse processo seja abortado como foi o processo da escuderia Fittipaldi, que poderia ser uma gigante, como comecei ficticiamente narrando no começo do vídeo. A escuderia poderia ser uma gigante, não tivéssemos nós mesmos, os torcedores brasileiros, debochado do carro, debochado da ideia, do sonho dos Fittipaldis, quando eles começaram a amargar grandes prejuízos e algumas derrotas. Ali deveríamos ter dado, todos nós, o apoio para o sonho dos Fittipaldis. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, pode acontecer o mesmo.
Se nós, aqueles que não somos da esquerda, mas divididos e pessimistas por natureza, continuarmos nessa mesma tocada. Chegou a hora de mudarmos um pouco. Nós não somos unidos, como diz o professor Olavo. A esquerda é unidaça. Nós não somos unidos porque não temos, a princípio, nenhuma, digamos, nenhum grande comandante nessa área. O próprio professor Olavo reconhece isso. Eu acho muita humildade do professor Olavo. Nós temos um comandante, sim, que é ele próprio, Olavo de Carvalho, que foi quem começou a preparar o caminho para a chegada de Bolsonaro. Ainda que indiretamente, Olavo não preparou o caminho de Bolsonaro, preparou o caminho para qualquer Bolsonaro que chegasse. Chegou o próprio, e está aí. Agora depende de nós. Temos que ser mais unidos que a esquerda. O nosso presidente é Jair Bolsonaro, com seus ministros, mas a voz que devemos dar atenção vem lá da Virgínia, Olavo de Carvalho. Ele sempre vai nortear as nossas ações, se quisermos nos deixar moldar, porque a esquerda também precisa de um caminho, de um norte, de uma orientação. Aí entra a velha torcida brasileira lá dos anos 70. Mas não vai dar certo. Mas o Olavo tem defeitos. O Olavo antigamente tirava tatuzinho do nariz. Aí não dá. Pois é, enquanto pensarmos assim, estaremos sempre sujeitos ao fracasso. Se continuarmos pensando assim e de modo dividido, Bolsonaro pode ser o próximo Copersucar. Queira Deus que não. Queira Deus que não.